Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um PodLeg, que é o podcast jurídico do curso de Direito do IFSTECH-MG, Campus Rio Pomba. Olha só, meus amigos, hoje, como eu disse no podcast de quarta-feira, a gente vai abordar o direito à vida, que é um dos direitos presentes aí no caput do artigo 5º da Constituição Federal, se referindo ainda à matéria de direitos e deveres individuais e coletivos. Ok, meus amigos? O podcast de hoje está muito bom, muito legal, então prestem bastante atenção para vocês compreenderem sobre o assunto, que vamos aí abordar o direito à vida. Então, vou começar aqui já com vocês nessa sexta-feira. Estou alegre hoje, então vamos continuar assim ao decorrer do episódio de hoje, ok? Então, já iniciando o PodLeg, nosso podcast jurídico, vamos começar aí a abordar o direito à vida. O direito à vida ele é um dos direitos aí que está previsto, de forma genérica, mas ele está previsto aí no caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é a Constituição Federal de 1988. Esse direito ele possui seu âmbito de atribuição, tanto no direito de não ser morto, de não ser aí privado da vida, ou seja, de continuar vivo, né? Bem como o direito de ter uma vida aí conhecida como digna. No que tange ao direito de não ser privado da vida, é super importante frisar e vocês gravarem isso, terem isso em mente, que é muito cobrado nos concursos. Então, há uma previsão quanto à pena de morte no Brasil em relação ao direito à vida. Então, a pena de morte ela só é salva em casos de guerra declarada, ok? Então, no Brasil não há expressamente assim qualquer caso, né? A pena de morte, a aplicação de pena de morte. Apenas salvo em casos de guerra declarada, conforme aí disciplina o artigo 84, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Então, nem com uma emenda constitucional, que é aquele meio que o Poder Legislativo utiliza para poder inserir uma matéria na nossa Constituição, então, nem por meio de uma emenda constitucional, deste ato legislativo, é possível instituir pena de morte no Brasil, ok? Porque isso vai ocorrer, né, caso fosse feito, né, um processo de violação à cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da nossa Constituição Federal, ok? Todo mundo já sabe que é uma cláusula pétrea, né? São aqueles direitos invioláveis, né? Que não podem ser modificados. Podem ser diminuídos também, né? Então, em relação à questão da vida digna, a nossa Constituição, ela garante as necessidades básicas do ser humano, além de proibir qualquer tratamento indigno, como, por exemplo, a tortura, as questões aí relacionadas a penas de caráter perpétuo, o trabalho forçado, cruel e outros assim relacionados a estes, ok? Então, pelo fato de existir algumas inexistências aí de consenso da doutrina, da jurisprudência, os temas que abordam as células-tronco embrionárias, que foi motivo aí de uma ADI, que é a de número 3.510, os temas em relação à interrupção da gravidez nos casos de gestação de feto anencéfalo, que é a ADPF de número 54, e também aí as questões relacionadas à interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, que é o habeas corpus de número 124306, e as questões aí da distanásia, eutanásia, a questão do suicídio assistido e a ortanásia são bastante importantes esses temas a serem observados por todos nós, futuros operadores dos direitos que vai fazer a prova da OAB, pois esses temas eles são importantes quanto a assuntos que sempre estão em discussão. Então, vale a pena vocês pararem, dedicarem um tempo para estudar essas questões. Então, retomando aqui, seria a ADI de número 3.510,
a ADPF de número 54, o habeas corpus de número 124.306 e as questões relacionadas à distanásia, eutanásia, suicídio assistido e a ortanásia. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês estudem estes temas em específico, busquem a doutrina de Pedro Lenza, do ministro Roberto Barroso, que são aí as mais cobradas, ok? Vamos para um breve intervalo e já aí a gente retorna com o conteúdo. Vamos falar logo em seguida sobre o princípio da igualdade, que é aí o princípio da isonomia, meus amigos. Excelentíssimos futuros aprovados na OAB. Já retornamos. Retornando com o conteúdo sobre direitos e deveres individuais e coletivos, vamos agora adentrar no princípio da igualdade, que é o princípio da isonomia. O princípio da igualdade, meus amigos, excelentíssimos futuros aprovados na OAB, consta no artigo 5º caput, inciso 1º da nossa Constituição Federal de 1988, em que o caput deste referido artigo, que é o artigo 5º, ele consagra que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, se caracterizando este assunto como uma aparente igualdade formal, que é aquela ali advinda do liberalismo clássico, mas também ele visa a igualdade material. Essa que, como preceito aí, visa ser uma igualdade mais real, mais efetiva, certo, meus amigos? Então, a nossa Constituição, ela se encarrega de aprofundar as questões referentes à isonomia, ao princípio da igualdade material, certo? Como, por exemplo, trouxe aqui, em outras palavras, até mesmo para que vocês entendam melhor, a própria Constituição estabelece as desigualdades possíveis. Então, tendo aí o inciso 1º do artigo 5º, que traz, Vamos lá, o artigo 1º, inciso 5º, ele dispõe que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, ele traz aí uma própria desigualdade possível, com diversas diferenciações que está aí contidas nos incisos do artigo 5º, ok, meus amigos? Então, o princípio da igualdade, ele tem ali um parâmetro de igualdade formal, mas também um parâmetro de igualdade material. E ele consta no artigo 5º caput, e a sua desigualdade, que é estabelecida pela própria Constituição, consta no inciso 1, onde traz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, bem como aí nos incisos posteriores, se vocês forem observarem melhor, ok? Vamos adentrar também aqui ao princípio da legalidade. Princípio este que surgiu com o Estado de Direito, mas também é contemplado atualmente aí no inciso 2º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Também consta o princípio da legalidade no artigo 37 e também no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal de 1988. Então, nesse sentido, o artigo 5º ele estabelece que, em seu inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Este inciso, que é o inciso 2, ele deve ser interpretado de forma diferente entre o cidadão em si, particular, e a administração pública, por exemplo, pois há uma diferença entre a aplicação do princípio da legalidade para o cidadão e para o administrador público, enquanto o administrador público, ele poderá fazer apenas o que a lei autoriza. Então, é o princípio da legalidade na sua forma estrita, ou seja, ele não é um princípio absoluto, certo? E enquanto o cidadão, na sua forma particular, poderá fazer tudo aquilo que a lei não proíba. É o princípio da autonomia da vontade,
com ali a ponderação em relação ao valor da dignidade da pessoa humana, certo, meus amigos? Então, espero que tenham aí todos compreendido este assunto. Estou terminando o PodLegis aqui por hoje, ok? Vamos aí nas próximas semanas ainda continuar dentro do tema do direito constitucional, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Na próxima quarta-feira, vamos abordar os desdobramentos da dignidade da pessoa humana e a relação aí entre a liberdade de expressão com a manifestação de pensamento. Ok, meus amigos? Espero vocês na próxima quarta-feira. Um bom final de semana a todos e continue tendo uma ótima férias. Ok, meus amigos? Tchau, tchau e até o próximo PodLegis.